Atenção, atenção! Chegaram os Magic Tazos com os personagens Tiny Toon. Você mexe e eles mudam. Nos anos 90, as escolas brasileiras presenciaram a criação de uma moeda paralela que não era controlada pelo Banco Central. Ela não sofria com a inflação do real, não dependia de bancos e tinha mais valor para milhões de crianças do que qualquer cédula de papel. Se você estivesse no pátio do colégio com os plásticos certos no bolso, você conseguia comprar lanches, trocar por favores, subornar colegas e ditar quem mandava no recreio. Nós estamos falando dos Tazos da Elma Chips. Você provavelmente lembra deles com uma nostalgia absurda. O cheiro de gordura de bacon que ficava grudado nas peças, a disputa violenta de bater tazo com os amigos no chão poeirento e a ansiedade incontrolável de abrir um pacote de salgadinho só para ver qual personagem viria dentro. Mas o que quase ninguém te conta é a engenharia de negócios e a psicologia agressiva de consumo por trás desse fenômeno. Os tazos não foram apenas um brinde bonitinho colocado dentro do pacote para agradar as crianças. Eles foram uma das maiores e mais brutais jogadas de marketing infantil da história da América Latina, desenhada por uma multinacional bilionária com um único objetivo: viciar o cérebro do seu público-alvo para garantir um monopólio absoluto de vendas. Como uma brincadeira de rua centenária do Havaí foi industrializada pela PepsiCo, virou uma febre sem precedentes que fez crianças jogarem comida no lixo só pelo plástico e acabou banida pelos diretores de escolas sob a acusação de promover jogos de azar infantis? Sem mito, sem enrolação. Essa é a história oculta dos tazos. Para entender como essa febre foi criada, nós precisamos voltar no tempo mais de 80 anos e viajar até as praias do Havaí. Na década de 1920, a empresa de laticínios Haleakala Dairy começou a vender garrafas de leite tampadas com pequenos discos circulares de papelão encerado. As crianças havaianas, que não tinham dinheiro para comprar brinquedos industriais, começaram a colecionar essas tampinhas de papelão. Elas criaram um jogo simples. Empilhavam cerca de 10 tampinhas com o lado impresso virado para baixo. Depois, usando um disco um pouco mais grosso e pesado, elas batiam com força no topo da pilha. Quem conseguisse virar as tampinhas com o desenho para cima, ficava com as peças. Anos mais tarde, na década de 1970, uma marca de suco havaiana chamada Maui Brand lançou um suco de frutas feito de 3 ingredientes: maracujá, laranja e goiaba. Em inglês, passion fruit, orange and guava. As iniciais dessas 3 frutas formavam a palavra POG. O suco usava as mesmas tampinhas de papelão e o jogo virou uma febre local apelidada de POG. Nos anos 90, um empresário americano chamado Alan Ripinski viu o potencial comercial daquela brincadeira humilde, comprou os direitos da marca POG e começou a fabricar os discos em massa nos Estados Unidos. O sucesso foi imediato e violento. Bilhões de discos de papelão e plástico foram vendidos na América do Norte quase da noite para o dia. E foi aí que o gigante dos salgadinhos percebeu que tinha uma mina de ouro para explorar. A PepsiCo, dona da gigante de salgadinhos Frito-Lay nos Estados Unidos e da Elma Chips no Brasil, estava de olho no fenômeno POG. Eles sabiam que a venda de salgadinhos de pacote sofria com um grande problema cíclico. A fidelidade de marca das crianças é volátil. Um dia elas amam Cheetos, no outro preferem qualquer doce da concorrência. Para prender a atenção do consumidor infantil, você precisa de mais do que só sabor. Você precisa de um gatilho de dopamina contínuo. A PepsiCo comprou os direitos de fabricação dos discos, mas decidiu rebatizar o produto para mercados internacionais. Na Espanha e no México, eles usaram a palavra tazo, que vinha de taconazo.
uma gíria espanhola para o impacto do salto do sapato que as pessoas usavam para simular a batida do jogo. No Brasil, o nome foi mantido. Em 1997, a Elma Chips colocou nas ruas a sua primeira grande campanha de tazos com a licença dos personagens do Looney Tunes. Mas a PepsiCo não colocou apenas um pedaço de plástico redondo dentro do pacote de baconzitos, ou Ruffles. Eles usaram uma engenharia de produto calculada metodicamente para criar o desejo de colecionismo. Eles não criaram apenas um modelo de tazo, eles criaram uma hierarquia de poder dentro do jogo. A primeira grande sacada da Elma Chips para viciar o público foi a assimetria de valor. Se todos os tazos fossem iguais, o jogo enjoaria rápido. Então, eles dividiram a coleção. Havia os tazos normais, que vinham dentro dos pacotes pequenos, finos e fáceis de conseguir. E havia os Master Tazos. Eles eram maiores, mais grossos e pesados, feitos de plástico rígido. No jogo do pátio, o Master Tazo era o batedor, a ferramenta necessária para conseguir virar os tazos normais dos seus oponentes. Para conseguir um Master Tazo, você tinha que comprar os pacotes maiores de salgadinho, o que aumentava o ticket médio de vendas da empresa, ou adquirir os kits especiais de porta-tazos que eram vendidos separadamente nos supermercados. A PepsiCo aplicou o conceito de comunidade fechada. Se você andasse no recreio com um porta-tazo em formato de pneu ou de cápsula preso na cintura, você era o rei do pátio. Quem carregava os tazos soltos no bolso da calça estava em uma categoria inferior. A pressão social fazia com que as crianças implorassem para os pais comprarem mais salgadinho só para preencher as vagas vazias do porta-tazo. Quando a febre do Looney Tunes começou a dar sinais de desgaste, a divisão de engenharia de produto da PepsiCo mudou a física do brinquedo. Eles lançaram os tazos voadores. Eram discos com fendas nas bordas que se encaixavam. Você usava um tazo como gatilho mecânico para arremessar o outro no ar. Depois vieram os Mega Tazos do Animaniacs, maiores e mais difíceis de colecionar. O mercado estava completamente dominado, mas o que aconteceu em 1999 cruzou a linha da estratégia de marketing e entrou no território da histeria coletiva. Em 1999, o Brasil parava todas as tardes para assistir ao anime de Pokémon na TV Record. Era uma febre sem precedentes. A franquia tinha como slogan "Temos que pegar todos", uma mensagem direta focada no colecionismo obsessivo. A Elma Chips fez a maior jogada comercial da sua história. Comprou a licença de Pokémon para a nova linha de tazos. Eles criaram tazos lenticulares. Quando você inclinava o plástico, o desenho mudava mostrando o Pokémon evoluindo. O Pikachu virava Raichu. O Charmander virava Charmeleon. As vendas de salgadinhos da Elma Chips explodiram a níveis nunca antes vistos. Havia relatos de distribuidoras que não conseguiam abastecer as prateleiras dos supermercados a tempo. A demanda era insana. E foi aqui que o comportamento do consumidor infantil ficou bizarro. Muitas crianças não queriam comer o salgadinho. Elas queriam apenas o plástico. Elas compravam o pacote na porta da escola, rasgavam o saco, pegavam o tazo e jogavam a comida inteira na lixeira do colégio. Pais começaram a reclamar do desperdício de comida. Nutricionistas ficaram alarmados com o consumo desenfreado de salgadinhos de baixo valor nutricional por crianças que só queriam completar a coleção de 151 Pokémons. No pátio da escola, o tazo virou literalmente papel moeda. Se você tivesse o tazo do Mew ou do Charizard, você conseguia trocar por favores, comprar o lanche da cantina de um colega ou fazer ele fazer a sua tarefa de casa. Era o capitalismo de recreio em seu estado mais puro. Mas o sucesso estrondoso daquela mecânica de jogo continha a semente de sua própria destruição.
O jogo de bater tazo tinha uma regra clássica que as crianças levavam muito a sério. O jogo à vera. Se você batesse o seu Master Tazo na pilha e conseguisse virar os tazos do seu oponente, aqueles tazos agora pertenciam a você. Era uma transferência de propriedade física imediata. Isso gerou um problema social violento dentro das escolas brasileiras. Crianças de 7 ou 8 anos perdiam coleções inteiras que seus pais tinham gastado muito dinheiro para comprar em uma única rodada azarada no recreio. O pátio virou um cassino infantil. O clima amistoso deu lugar a brigas corporais, choro, roubos de tazos dentro das mochilas e casos graves de bullying contra as crianças que perdiam tudo e eram ridicularizadas. Diretores de colégios particulares e estaduais por todo o Brasil começaram a emitir circulares proibindo terminantemente a entrada de tazos nas escolas. O brinquedo passou a ser confiscado pelos professores se fosse visto fora da mochila. A maior força de divulgação do produto, a interação social do recreio, tinha sido cortada pela raiz pelas próprias consequências psicológicas do jogo. Ao mesmo tempo, as legislações de proteção ao consumidor e combate à obesidade infantil começaram a apertar o cerco nos anos seguintes. Órgãos reguladores passaram a proibir marcas de alimentos ultraprocessados de utilizarem brinquedos colecionáveis de forma tão agressiva dentro das embalagens, alegando que isso induzia as crianças a consumirem produtos prejudiciais à saúde para conseguir os brindes. A era de ouro dos tazos estava oficialmente encerrada. Os tazos não sumiram das prateleiras por falta de interesse do público. Eles sumiram porque o sistema que eles criaram era forte demais para as regras da sociedade civil. A PepsiCo conseguiu criar uma fórmula perfeita de gamificação que unia desejo, colecionismo e interação social, mas que acabou colidindo com as barreiras éticas do mercado infantil e o controle das escolas. Hoje, aqueles pedacinhos de plástico que você guardava no bolso com tanto orgulho acumulam poeira em caixas antigas no sótão de milhares de adultos. Mas eles continuam sendo a prova viva de que, se você entender perfeitamente a psicologia humana, você consegue transformar um pedaço de plástico que custa centavos para ser fabricado na moeda mais valiosa do mundo para o seu público-alvo. A Elma Chips tentou reviver a promoção em outras ocasiões, mas o pátio da escola física mudou. A atenção da garotada migrou para as moedas virtuais de jogos como Roblox e Fortnite. O plástico perdeu para a tela, mas aquela sensação de abrir o pacote e sentir o cheiro de salgadinho misturado com a expectativa do tazo holográfico, essa ficou gravada para sempre na memória dos anos 90. E você? Qual era o tazo mais raro da sua coleção? Chegou a perder tudo jogando à vera? Ou era o terror do pátio com seu Master Tazo? Deixe seu relato aqui nos comentários. Se você curte esse tipo de mergulho profundo na engenharia de marketing e negócios, deixa o seu gostei e se inscreve no canal Código Central. Até o próximo vídeo.